texto de Eclesiastes, que eu gosto demais, Eclesiastes 3, diz o seguinte, no versículo 1 a 4. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai, que a presença do Senhor não se afaste daqui, Senhor, possamos entrar na Tua presença e ouvir a Tua voz, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, o Senhor é o Senhor do tempo, né? Eu costumo dizer que criou as estações, criou esse planeta lindo para a gente viver. Tem a época mais fria, tem a época mais quente, tem a época de plantio, tempo de colheita. E não é diferente nas nossas vidas. A gente passa por situações na nossa vida, dia a dia, ano após ano, década após década, gerações após gerações, né? O único que não muda é o Senhor, é a palavra dele. E a gente não, a gente vai passando por situações, a gente vai tendo épocas que estão bem, épocas que estão mal, aos nossos olhos. E o Senhor, ele deixa isso claro na palavra dele. Tem tempo para tudo. Às vezes a gente fica ansioso com o tempo de Deus, com aquilo que vai acontecer, quando é que vai ser, quando é que vai acontecer. E com Deus não, Deus está tudo no controle das mãos dele. A gente tem que confiar, parar e ouvir. Em Jeremias 29, versículos 12, tem uma, eu vou puxar aqui, 12, 13, uma coisa bem interessante que eu gosto, que diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão, me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Deus, ele nos convida a procurá-lo e ouvi-lo de todo o coração, não pela metade, né? Às vezes, quantas vezes a gente vem para a presença do Senhor, vem para a presença de Deus, vem para a casa do Senhor pela metade. A gente vem aqui preocupado com as coisas que vão acontecer amanhã, com as coisas que aconteceram ontem e com as coisas que estão acontecendo agora. Não com a gente, às vezes na vida do outro, mas a gente está aqui preocupado. Às vezes a gente está lá em casa, preparando, hoje eu vou para a igreja, hoje vai ser uma benção, glória a Deus. E você põe o leite no canecão, no jarro, e no canecão liga o fogo e está lá, glória a Deus, Deus é lindo, e o leite entorna. Só que droga, que porcaria, o dia já começou ruim, você inverte. E aí vem para a igreja pensando, o leite entornou, estragou o leite. Aí o marido já vem bravo com a mulher que derrubou o leite. Geralmente é o marido que entorna, né? A mulher não. A gente é o marido que esquece, né? E aí, assim, vem com a cabeça pensando lá. O leite, o leite, o leite, o leite, o leite. E aí, o culto correndo. Louvor aqui abençoado, Deus falando. E a pessoa pensando no leite, o leite, o leite, o leite. Aí sai da igreja, o leite vim para a igreja, Deus não falou comigo. Lógico que não falou, você não prestou atenção. Na verdade, ele falou. Você não prestou atenção. Então, assim, como é que nós estamos quando nós nos colocamos na presença do Senhor? Não só aqui na igreja, mas em casa. Às vezes você para fazer uma oração, você está lá orando, Deus, eu estou aqui para te clamar, o Senhor é maravilhoso, glória a Ti, glória a Ti, glória a Ti. Nossa, tem que pagar aquela conta. Como é que eu vou pagar? Está sem saldo lá no banco. Deus, então. Deus, eu preciso pagar aquela conta. Esquece até de adorar, Deus. Me dá dinheiro, Deus. Eu preciso fechar aquele negócio porque eu tenho que pagar as contas. Minha mulher vai achar ruim comigo, né? E aí você está assim, Deus, cadê aquela parte da adoração? Você acabou, esqueceu, né? Aí então tá bom, Deus, eu tenho que ir, que eu tenho que trabalhar. Aí levanta e vai embora. E Deus está lá, tá, beleza. Você não quer ouvir? Você não quer estar aqui no meu tempo, um tempo tão especial? A gente tem que estar sempre buscando Ele de coração, todo coração, a Bíblia fala. Quando me procurarem, de todo coração. Tem uma pessoa na Bíblia chamada Ana, que ela buscava Deus todos os anos, mas ela buscava pelas metades. 1 Samuel, capítulo 1, vai ser meu texto base. Vou ler aqui com vocês. Não sei se vai projetar. Não, tá, gracinha. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado
Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita Zufi. Se atente a Eucana, tá? O resto dos nomes vocês não se preocupem. Tá? Depois, se vocês quiserem dar uma estudada, tal, vocês ficam atentos. Mas é só para dar uma introdução. Ele tinha 2 mulheres. E uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. No dia em que... Todos os anos, esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Versículo 4. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Olha só, Penina tinha filhos e Ana era amada. A Bíblia não fala que Penina era amada, mas fala que Ana não tinha filhos. E não só tinha filhos, né? Tinha todos os filhos e filhas. Eu fico imaginando a escadinha, né? Vamos subir. Aí pega na mão do primeiro, mais velho, mais novo, chega lá, o bebezinho está no colo, né? Aí vai aquela renca, a Penina, puxando a fila. E Ana ia sozinha. Ela ia com a porção dobrada, porque Eucana a amava. Eucana era um marido que tentava agradar a Ana, do jeito dele. Porque já que ela não tinha filhos, ele tentava suprir isso. Até que depois vai ter um versículo que fala sobre isso um pouco mais à frente. Mas Penina não tinha esse amor que Ana tinha. E aí a gente percebe o quê? Às vezes faltava gratidão dos dois lados. A Penina, em nenhum momento eu vejo aqui que ela era grata pelos filhos. E Ana, eu não vi que ela era grata porque ela era amada. Às vezes a gente tem que parar para refletir um pouco sobre isso, daquilo que Deus já fez na nossa vida. Para Deus poder fazer mais ainda. Ele sentia essa gratidão. Poxa, eu vejo que assim, a gente tem filhos, a gente fala, a gente fica tão feliz quando o filho fica feliz que ganhou alguma coisa. Quando ele fala, isso aqui tá, joga pro lado, sai andando, poxa, você fica até meio brocochô, né? Fala, a próxima vez eu não dou, né? Mas não, você fica feliz quando ele fica. Mesmo que ele fique só aquele alegre aquele dia e depois até o brinquedinho fica esquecido lá, coitado. Mas assim, mas ele fica tão feliz de ter recebido aquela atenção do pai, né, da mãe. Poxa, o pai lembrou de mim, comprou para mim um negocinho aqui. Cara, às vezes é um bombom, é uma alegria, é muito legal. Às vezes Deus está fazendo isso com a gente todo dia e a gente não se alegra, né? Voltando no texto. Versículo 6. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival o provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a provocava, ela chorava e não comia. Olha que interessante. O negócio era tão tenso na casa deles que a Bíblia fala que Penina era uma rival, né? Então, assim, imagina o nível de conflito que devia acontecer. Né? Penina ali todo ano cutucando a Ana. Bem na época do quê? De se encontrar com o Senhor. Eles subiam a Siló. O que representa Siló? Era a presença de Deus, é onde estava a arca de Deus, é onde representava a presença dele. Então, ano após ano, eles tinham aquele ato, né, de subir à presença de Deus e ofertar ao Senhor, subir com as suas porções. E nesse momento, o que Penina fazia? Cutucava a Ana. Ana, aí não vai rolar nada não, Ana. Ó, filho, é só aqui. Aí não rola nada não. E Ana, o que acontecia? Subia à casa do Senhor, ela ia. Todos os anos, ó, ano após ano. Não sei como é que... Eu já falei semana passada, não sei como é que você lê a Bíblia, mas assim, cara, não é uma coisa que acontecia toda semana, que a gente vem no culto todo domingo eu venho na igreja, todo domingo eu venho na igreja. Eles iam uma vez por ano. Então assim, quantos anos se passaram? Ela ia, ela sempre ia. A Bíblia fala que ela tinha esse compromisso com o Senhor de acompanhar o seu esposo e ir até a casa do Senhor. Mas ano após ano, a sua rival provocava. E ela chorava e não comia. Ou seja, ela ficava triste, amargurada. Geralmente, quando a gente está triste, a gente está mal, a gente não come. A gente fica lá, acuado. E deixa o corpo desfalecer por conta disso. Porque não é uma coisa que ela fazia um jejum de consagração ao Senhor. Não, ela deixava de comer. Então, ela ficava realmente triste e abatida. Porque é muito tempo. Não é uma coisa que um mês. Às vezes a gente fica triste porque às vezes a coisa não acontece em uma semana, né? Então, e ela não, ela foi ali firme, se pensar bem, né? Ano após ano, poxa, nada acontecia. Mas por quê?
ela ia sempre lá, mas a Penina ficava cutucando ela e ela esquecia. Ela subia, essa vez eu vou ganhar a bênção, eu vou ganhar a bênção. A Penina dava uma nela, ela, Penina, essa Penina. Ela tem um monte de filho, não tem nenhum, Deus. Tira o olho dessa bendita. A gente, às vezes, quantas vezes a gente está aqui, que eu comentei do leite, né? Tira o pensamento do leite. Pensa, o que Deus vai falar comigo hoje? Lá na igreja, aqui em casa. Meu marido é o sacerdote do lar, mas o que Deus vai fazer na vida do meu marido para falar comigo hoje? O marido, a esposa vem, conversa, vai te contar uma história. Senta, atente-se. Às vezes Deus está usando ela ali para te falar alguma coisa, para transformar a sua vida. Seu pastor, quando vem te exortar, que te ama, porque ele está vendo alguma coisa, às vezes Deus falou com eles, ele nem viu, mas Deus falou, usa a boca dele para falar alguma coisa para a gente. Às vezes ele nem sabe, mas está falando, porque Deus usa quem ele quer, da maneira que ele quer. E aí você fala, puxa, isso tocou a minha vida. Marcos falando aqui hoje, que eu falei, Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra. Aquela história. O que tem a ver, né? E aí não, ele vai buscar lá em livro de Ezequiel uma explicação, sabe? Puxa, nunca tinha pensado nisso, né? Isso vai falando com a gente. Isso mexe, a gente tem que estar atento. Se a gente não tiver, vai passar batido. Você vai embora para casa. Lá aqui, o Marcos falou lá hoje, administração da oferta. Aí falou de Sodoma e Gomorra. A pessoa, o que tem a ver? Não sei. Eu nem prestei atenção. Então, assim, vamos nos atentar. Isso é importantíssimo. Mas o que acontecia ano após ano? Ano após ano, perdão. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Eucana estava tentando consolar, do jeito dele. Porque para ele era cômodo, ele já tinha filhos, né? Ana não tinha, era um sonho dela. Imagina para uma época que todo mundo tinha bastante filho. Não era uma coisa comum. Hoje a gente vive um momento que às vezes tem casais que decidem mesmo não ter filhos. É uma prerrogativa dos tempos de hoje. Na época, eles seguiam a risca lá do povoar a terra. Eles faziam mesmo. Gideão, eu estava lendo esse tempo atrás, Gideão teve 70 filhos. Tudo bem, com várias mulheres, né? Na época tinha essa permissão. Mas eu fiquei, gente, o cara tinha mesmo. Falei, calizão. Falei, rapaz, tinha, né? Coragem, né? Como é que educa? Tanto é que um dos filhos não educa, tanto é que um dos filhos matou os outros, né? Pode ser, lê lá. E o que acontecia? A vida da Ana era sempre a mesma, ano após ano. Por quê? Ela não mudava de atitude, ela não tomava uma decisão, ela ficava preocupada com a situação. Porém, tem um item que chama, no versículo 9, temos uma virada de chave. Diz o quê? Certa vez, não fala quanto tempo foi, a certa vez, que foi marcante, mas não tem o tempo. Samuel não foi informado. Quando ele foi escrever, ele acho que não tinha essa informação. Ou ele não quis colocar. Certa vez, quando terminou de comer e beber, opa, ela comeu e bebeu. O que teve de mudança aqui? Ela comeu, ela bebeu, ela não estava mais amargurada. Terminando de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Ela não só comeu e bebeu, ela se levantou. Sabe quando a gente está lá sentado, pensando nos problemas da vida? Não tem uma cadeira, mas faz de conta que tem. Está lá sentado, pensando nos problemas da vida, você fica ali amargurado, triste, pensando no que pode ser a vida e tal, nos problemas. De repente, você acorda para a vida. Tem aquele momento que você acorda para a vida e fala, peraí, não, eu vou me levantar, eu vou me erguer, eu vou resolver isso aí. Eu vou me atentar. O que está acontecendo? O que eu posso fazer? Esse aconteceu com a Ana. Ela se tocou, falou, peraí, não, a Penina dessa vez não vai me atrapalhar, não. O Eucana não... Eu vou falar assim, mas o Eucana não vai me atrapalhar, não. Eu vou buscar o Senhor de verdade. Ela buscou aqui, ó. Ela cumpriu a palavra dela. Quanto me procurarem de todo o coração. Ela falou, não, agora eu vou. O que ela fez? Ela mudou o posicionamento. E aí ela buscou a Deus por completo. Lá no versículo... Cadê? Deixa eu voltar aqui, perdão. Sim. No versículo 11, ela diz assim,
voltando, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção à humilhação de tua serva, lembrares de mim, não esqueceres de sua serva, mas deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Olha a mudança de posicionamento. Ela deixou de pedir um filho para começar a entregar um filho. Ela falou: Deus, não só vou receber, eu vou te devolver, mas me dá. Ela tomou um posicionamento de querer realmente mudar a vida dela. E aí Deus falou: opa, agora eu gostei da ideia. Ela, agora sim, acho que ela está fazendo por direito e eu vou poder cumprir. Ele pôde cumprir o que ele precisava. Ele precisava de um profeta, um sacerdote novo. Você lê o texto lá, você vê que Eli e seus filhos não estavam lá aquelas coisas, cumprindo as promessas, as palavras do Senhor, os mandamentos do Senhor. E aí ele falou: não, agora sim Ana está preparada. E a Ana estava lá orando silenciosamente, de repente levanta o Eli, que é o sacerdote, e ele fala o quê? O que está acontecendo? Você está bêbada? Ele falou: não, nunca vi essa mãe aqui. Parece que ele nunca conhecia, ele não conhecia a Ana. Você percebe que ele tinha é que muita gente subia a Siló, né? Eram muitas pessoas. Então ela não se destacava ali, era mais uma na multidão. De repente, isso chamou a atenção de Eli. Viu ela lá orando, clamando, falando baixinho. Nossa, né? Uma vez eu ouvi uma ministração, o pastor falou que tinha que ser a mulher do Eucana, né? Tá bêbada, né? Na cana. E aí eu falei: não é possível. Foi engraçado, eu não esqueço disso agora. Aí eu falei assim: legal. Então, ele deve ter pensado: tinha que ser, né? A mulher dele. Aí chegou para ela e falou: o que está acontecendo? Você bebeu? Ela falou: não, Deus, eu estou aqui. Não, Eli, eu estou aqui clamando. Estou buscando a Deus, eu quero um filho. Eu não vejo a hora de ter um filho, é meu sonho. E aí ele foi chamado a atenção. Ele vira para ela e fala: vai em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Deus, ele usa as pessoas. Ele representava o Senhor ali, ele era o sacerdote no seu tempo. E eu creio que ele foi chamado a atenção por Deus. Eu imagino que Ana estava lá orando, Deus falou: opa, agora, peraí, Ana, agora sim. Ela estava lá orando. Chegou lá, ele faz favor, ele libera a benção. Agora, pode ir. Agora você libera a benção ali. Ele foi lá e liberou a bênção para Ana. Até então, a bênção não era liberada, porque provavelmente ela não estava buscando de todo o coração. Não era o tempo não estava, ela não estava pronta, não tinha amadurecido, de repente, para aquilo que Deus estava programando para ela e para o seu filho. Porque às vezes tem bênçãos que demoram um pouco mais para a gente receber, a gente acha que o tempo está passando, a vida está passando, mas não, é Deus forjando o nosso caráter. Alguns recebem antes, porque às vezes vai ser uma coisa simples para a pessoa. Ou é porque ela já foi rápida e forjou o caráter. Ela não perdeu tempo. Foi lá na Bíblia: Deus, o que eu tenho que fazer para receber isso aqui? É diferente que você mostra um amadurecimento muito maior. Quando você fala: Deus, o que eu preciso fazer para isso? Deus fala: gostei desse cara aqui. Gostei dessa moça aqui. É isso mesmo. Quer casar? Fala: Deus, quero casar. Aquela mulher ali é top para casar. Se você nem me perguntou, agora você vira para Deus: Deus, quem? Agora sim, peraí que eu tenho um preparado para você. Eu vou te mostrar. Mas você está pronto? Não. Às vezes tá. Então Deus: agora você está pronto. Então vem. E aí a bênção acontece. Então Ana estava no momento certo ali, na hora certa, com o coração ali e de corpo presente. Ela estava totalmente ali. Ela não deixou as distrações atrapalharem o tempo dela com Deus. E aí ela recebeu. Às vezes a gente está distraído demais. Qual que é a nossa distração hoje? É o leite? É o trabalho? É o desemprego? Às vezes Deus está falando: poxa, está falando com você. O que está acontecendo? Qual é a distração? É isso aqui? Às vezes a gente está na igreja, o celular daquela vibradinha. Deve ser coisa importante. Aí você olha. Às vezes é mesmo. Alguém está doente, precisa de oração. Você precisa, às vezes, se retirar porque aconteceu alguma coisa, você precisa resolver.
Mas eu acho que a maioria das vezes é aquele grupinho de fofoca do WhatsApp. Aí você fala, que aconteceu? O que aconteceu? E tá lá, Deus, derrama a bênção. Peraí, Deus, que eu tenho que ver o que aconteceu com a moça aqui lá na Indonésia. Gente, para com isso, larga a mão disso. A gente aí está preocupado no dia a dia, Deus querendo falar contigo, você está preocupado com o cara que bateu o carro. Vou repetir, lá na Indonésia. Nossa, o cara era milionário, bateu o carro na Indonésia. O problema é dele, tá lá, ele vai resolver, ele com Deus. Né? E a gente está aqui, nossa, agora tem notícia na palma da mão. Mas são importantes? A maioria não é só para ganhar uns likezinhos lá, para a pessoa ganhar um troco. Vamos, né, ter bom senso com isso aqui. Isso aqui é uma benção, uma ferramenta e tanto. Eu faço tudo, menos ligar quase, né? A gente, não é verdade, a gente quase não faz mais ligação com isso aqui, né? Antes era um luxo, né? Quem é do tempo do tijolinho, ó, saía desfilando, né? Aí eu tenho um celular, eu falo no celular, né? Pagava uma nota, né, para fazer uma ligação, mas eu manjava. Hoje é diferente, né? A gente usa trocentas coisas. Você paga a conta, você faz compra, você faz cotação, você fala com a pessoa do outro lado, você aprende, você estuda, você ensina, né? E é uma maravilha. Só que a gente tem que tomar cuidado se isso aqui não está tirando o que você está fazendo. Isso é tudo, tá, gente? O seu carro. Você usa o seu carro para quê? Para trabalhar, para abençoar a sua família, levar para o lugar, para dar um rolezinho e se mostrar para os outros. Então, assim, tem todos esses detalhes. A gente tem que estar sempre atento. Beleza? E aí ela fez esse voto com o Senhor. E Deus falou, tá aí, a bênção tá aí, tá na sua mão. Aí o que ela fez? Ela disse lá no versículo 18, espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Ou seja, ela estava feliz, ela estava contente. Mas ela já tinha um filho? Não, ela só tinha uma palavra. Ele tinha falado que Deus conceda o que você pediu. Ela tinha uma palavra agora. Uma palavra que veio direto do trono. Até então ela não tinha nem a palavra. Ela só tinha o desejo. Olha como mudou a vida dela. Ela tinha uma palavra. E aí o que a gente faz com a palavra? A gente vai para casa e fala, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra. Segunda-feira volta a trabalhar e esquece da palavra. Deus dá uma palavra de emprego para você. Você está precisando do emprego. Deus dá uma palavra de emprego. Oh, Deus dá uma palavra de emprego. O que você vai fazer na segunda-feira? Você vai fazer o cadastro naquela empresa que você queria trabalhar. Você vai levar o currículo. Você vai atualizar seu LinkedIn. Não sei se tem outra plataforma nesse sentido. Você vai o quê? Você vai buscar. Você vai orar em cima daquela palavra. Você vai agir. O que Ana fez? Filho. Lá no versículo seguinte... 19. Na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana. Ela foi fazer o que tinha que fazer. Só a palavra não resolve. Você tem a palavra, toma posse, vai lá e age em cima dessa palavra. Amém? E o que aconteceu? O Samuelzinho nasceu. Não é verdade? O grande Samuel. E aí, ela teve um tempo, né? Depois que Samuel nasceu, olha, imagina a alegria dela. Ela ficou anos só com Samuel. Gente, ela não saiu seguindo tendo filho igual a Penina. Ela teve o Samuel. Aí o que ela fez? Esse Samuel aqui é de Deus. Ela não se esqueceu dessa palavra que ela fez com o Senhor. Ela fez um voto com Deus. Eu vou te devolver, Deus. Mas como que ela devolve para Deus? Ela preparou Samuel para devolver para Deus. Ela ficou anos cuidando dele até ele desmamar. Tanto é que nos anos seguintes, fazendo um resumo, ela não subia mais a Siló os próximos anos. Ela falou para Eucana, eu vou ficar, não vou mais subir por enquanto, até que ele seja desmamado. O que ela fez? Ela teve todo um trabalho de cuidar, de ensinar Samuel. Ela tinha que transmitir uma palavra para Samuel. Samuel, você é de Deus. E ela tinha que transmitir uma palavra para si mesmo. Samuel é de Deus. Eu não vou ficar com ele para sempre, vou ficar só um período. Então eu tenho que fazer o que eu posso aqui para ensinar esse menino, servir da melhor maneira e entregar o meu melhor para Deus, que era o Samuel pronto. Tanto é que, lá na frente, vamos pegar o versículo certinho aqui, 24. Versículo 24. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, ele era uma criança, à casa do Senhor em Siló,
com um novilho de 3 anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Ali eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E aí ela apresenta a Eli o filho e fala, esse aqui é o filho que foi abençoado quando você orou lá atrás. Ela não viu Eli durante todos esses anos depois. Ela chegou e se apresentou, Eli, está aqui, meu filho, vai servir. E o que aconteceu lá na frente depois? É uma coisa interessantíssima. Ela não só teve um filho. Versículo 20. Eli abençoava Eucana e sua mulher. Logo antes disso, diz, todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele quando subia a Siló. Ou seja, ele ficou alguns anos lá e ela sem filhos, além de Samuel. Foram anos de novo, mais alguns anos. Aí ela subia a Siló para ver o seu filho, adorar o Senhor e continuava servindo ao Senhor com toda alegria. Levava sempre uma túnica nova, que a criança vai crescendo. É que nem agora, chega a época do frio, né? A gente quase não tem frio em Ribeirão. Chega a época do frio, você vai pôr a calça no menino, tá curta. Mas servia? Não serve mais, cresceu. Então ela já se preparava, ela já sabia que ele ia precisar de algo novo. Então todo ano ela levava uma túnica nova. E depois de alguns anos, ele a abençoava. Então ele não a abençoou, ele foi abençoando por um período, dizendo, o Senhor dê a você filhos, falava para Eucana, filhos dessa mulher no lugar daquele que impediu e dedicou ao Senhor. E o Senhor foi bondoso com Ana, e ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Deus não parou por ali. Deus viu tanto como foi a gratidão de Ana, que ainda a abençoou com mais 5 filhos. Às vezes Deus está tentando fazer uma coisa tão boa para a gente, e a gente ainda está travado lá na penina, travado lá no leite. Leite. Vocês já estão pensando no leite, né? Mas, cara, se você o leite derramou, vem em jejum. Também nem vou tomar esse negócio aqui. Eu vou jejuar e vou receber a palavra em dobro. Eu vou buscar em jejum o Senhor hoje. Então, assim, às vezes a gente está se enchendo de coisas que não é da palavra de Deus. E a gente acaba não recebendo de Deus também. Você está se enchendo da água, o que você faz? Você hidrata o corpo, beleza. Mas se você está recebendo o Espírito do Senhor, você fortalece o seu espírito. Amém? E isso foi se passando. E Deus quer o que da gente? Quer a nossa atitude. A gente tem que mudar. Quantas vezes a gente está ali patinando? Gente, antes de me converter, eu me converti aos 16 para 17 anos. Tá? Faltando um mês praticamente, para 17. Mas antes disso, eu frequentei a igreja por uns 3 a 4 anos. Eu ia emburrado para a igreja. Eu era adolescente, meus pais já serviam o Senhor. Falava, filho, você vai, você está no meu teto, fião. Você vai, acabou. Eu ia, emburrado, mas eu ia. E era palavra em cima de palavra. Cara, quantas palavras que eu ouvi durante 3 anos? Se eu colocar 50 domingos por ano, foram mais de 150 ministrações na minha vida e eu não dava atenção nenhuma. Mas aí teve um dia que Deus me tocou. E sim, na verdade, acho que ele já está tentando tocar, né? Teve um dia que eu me alertei para o negócio. Falei, Deus, eu quero isso aí. O dia que eu falei, eu quero isso aí, eu me enchi de uma tal maneira que minha vida transformou. Mas precisou de eu falar, eu quero isso aí. Isso fica um alerta, tá? Para todos nós. Quem é pai aqui? Eu comecei na igreja com 13 anos, me converti aos 16. A minha esposa é a famosa nasceu na igreja, né? Os pais já eram cristãos, e aí ela estava sempre na igreja. Às vezes a gente tem nossos filhos, eu tenho o meu, que vem na igreja desde que nasceu. Mas ele ainda não teve essa experiência com Deus. A gente tem que estar atento a isso. Não é porque está vindo que está tendo experiência com o Senhor. Então, atente-se aos filhos, atente-se a nós mesmos. Não é porque ele está aqui que ele já está com Deus. Ele está, lógico, ele está com Deus, ele está buscando aqui, poxa, todo dia. Mas vai ter um momento que vai virar a chavinha deles. Vai virar um momento, vai virar a chave naquele adolescente, aquele menino. E aí que a gente tem que estar atento e falar, poxa, hoje Deus mudou aqui a sorte dessa criança, desse garoto, dessa garota.
Hoje Deus mudou a minha sorte, porque eu busquei, eu fui em cima disso. Eu busquei no Senhor de todo o coração. O versículo diz lá: vocês clamarão a mim, virão a mim e os ouvirei, quando me procurarem de todo o coração. Então o convite é esse: busquem o Senhor de todo o coração, em todo momento.